eu queria já rodar a primeira pauta para vocês, que é extremamente interessante, meus queridos. Vejam só. O Enem 2023 foi realizado neste final de semana. Para vocês adivinharem, né? Olha que maravilha. Ele exaltou Paulo Freire, associou o agro a chuvas de veneno e criticou, obviamente, o capitalismo. Esse é o primeiro exame nacional do ensino médio do governo Lula III, né? O terceiro mandato do Lula. Ele também fala de racismo estrutural e aquecimento global, meus caros. Olha só, que interessante, né? O teste ele foi aplicado, óbvio, pelo Ministério da Educação, ele é elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. E essa... Cara, tem tudo. Se vocês pegarem as questões do Enem, vocês vão ficar estarrecidos. É uma pior que a outra. Só para vocês terem uma ideia, a questão 70 do Caderno Branco alerta para o avanço da soja na Amazônia, que seria responsável pelo desmatamento do bioma e responsabiliza grileiros, madeireiros e pecuaristas. Conforme o gabarito extraoficial divulgado pelo MEC, a resposta que melhor explica o problema é a apropriação de terras devolutas por esses agentes. Nossa, tem várias. Aqui fala que no Cerrado o conhecimento local está cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos e de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Aí depois tem a lógica do agro, tem territorialização da produção, cerco aos camponeses. Tem um negócio ali que dá aquela ideia que a gente gosta de lembrar de luta de classe. Sem falar de questões relacionadas a Paulo Freire, racismo estrutural, críticas ao capitalismo e por aí vai. Você cria uma linguagem que estabelece um ódio que não existe no Brasil, né? Você cria uma deturpação absolutamente sórdida da realidade para estabelecer princípios como racismo estrutural, de que o negro sempre vai ser tratado como se fosse um pária na sociedade, que ele está sempre errado, que ele é sempre um marginal, quando a gente sabe que não é essa a realidade. Entendeu? E você está dando um único exemplo. Tem o exemplo do agronegócio, a demonização do agricultor, do agronegócio. Você tem a demonização de quem fomenta, que mata a fome de 2 bilhões de pessoas. Isso tudo é doutrinação progressista de esquerda. As pessoas que nos chamam de, olha só os teóricos de conspiração, desde a mais tenra infância, a esquerda faz essa lavagem cerebral que subverte a realidade e faz uma deturpação, uma deformação na cabeça do estudante. E aí você vai dizer, por exemplo, não, então você tem que estudar para passar no Enem para agradar o seu professor. Isso você está dizendo para uma meia dúzia de intelectuais, de pessoas que têm mais acesso à cultura, mais acesso aos bens públicos de cultura e que têm mais dinheiro, ou seja, é 1% que faz essa diferenciação entre o que é feito para estudar, que é um princípio progressista, e é um princípio da realidade mesmo. A maioria, a gigantesca maioria das pessoas na sociedade não tem acesso a informações fora do escopo da escola, de 80%, 90% do que é ensinado dentro da escola, sobretudo a população mais pobre, que também é a maioria da população brasileira. Então, a questão é muito grave, Marco Antônio. Aquilo, eu acho que não precisa nem ser Paulo Freire, a coisa é maior, é a Revolução Gramsciana. A Revolução Gramsciana é o quê? Você tomar todas as instituições culturais, da escola à universidade, à classe artística, a museus, a instituições de ensino, em todos os seus níveis. Então, você não tem para onde correr. Então, esses estudantes, quando a gente se pergunta como assim essa gente fazendo apologia ao Ramais, como assim essa gente, entre aspas, votando no PT depois de mensalões, depois de petrolões, como assim essa gente demonizando o agronegócio, como assim essa gente estabelecendo uma dicotomia que no Brasil não existe entre heterossexuais e homossexuais, entre brancos e negros, entre homens e mulheres. Esse tipo de coisa, nessa letra horrorosa, patética, ridícula, ruim. Antes se ensinava Camões, hoje se ensina esse rapper que estabelece um ódio que não existe entre as etnias do Brasil, até porque não existem etnias clássicas entre branco e negro no Brasil, que é o país mais miscigenado do mundo, portanto, o país menos racista do mundo.
E esse tipo de coisa é introjetada na cabeça de um aluno desde o berçário, passando pelo ensino médio, chegando à universidade e saindo da universidade nas pós-graduações, em mestrados e doutorados. Ou seja, isso é doutrinação na veia. Eu vivi isso na PUC, vivi isso na escola e todas as pessoas vivem na escola. E agora com a volta, a ascensão ao poder do PT, vai piorar. Então, a gente dá uma sensação de desilusão, de fracasso, que a gente está enxugando gelo. Porque como é que você vai brigar com uma doutrinação que é feita desde a tenra infância? Ah, o pai não vê. O pai não tem condições de ver. O pai que trabalha a vida inteira para colocar 3 refeições no prato do seu filho e, eventualmente, deixa numa escola, às vezes numa escola pública. E aí a gente já falou das más condições da escola, mas a má condição principal é do ensino. Porque isso é toda a linha de produção do conhecimento. Eu conheço uma ultrafeminista, que até já namorei no passado, que se transformou numa ultrafeminista, que hoje ela é produtora de conteúdo para livro didático. E ela só ensina feminismo, ela só ensina racismo estrutural, ela só ensina demonização do agronegócio, ela só ensina relativização da propriedade privada. Ou seja, isso tudo é introjetado na cabeça de uma criança brasileira que tem que estudar isso para passar no Enem, que tem que se introjetar desse tipo de conhecimento deturpado e deformado da realidade. Poderia até ter esse tipo de coisa, mas ao lado de um pensamento conservador, ao lado de um pensamento liberal, que inexiste no Enem, porque inexiste nas escolas brasileiras. Então, é uma questão muito grave. O que a gente está fazendo aqui é heróico, mas é meio quixotesco, porque a gente fala para meia dúzia, diante de 200 milhões. Entendeu? Por isso que a gente pede para as pessoas verem mais o Fio Diário, mas ainda assim é uma guerra inglória, que é uma guerra contra a base. É a base da formação da pessoa, do indivíduo, do cidadão, que é introjetado nele, na cabeça dele, desde a mais tenra infância, esse pseudo-progressismo que o leva a se transformar num militante de esquerda. Então, como diz uma música muito ruim também, está tudo dominado. E isso tudo que a gente está falando aqui é uma técnica de dominação do meio acadêmico extremamente persuasiva e eficiente. Porque, da mesma forma que o Enem é enviesado, concurso público é enviesado. E os concursos... O Brasil é um país de espírito concurseiro. O Brasil não é um país de empreendedorismo, essencialmente. O Brasil tem uma série de municípios que são dependentes... Olha isso, olha que loucura. Está cheio de município no Brasil que não tem, né, iniciativa privada, praticamente. É tudo servidor público ali. É tudo gente que depende do Estado. Gente que prestou o quê para depender do Estado? Um concurso. E veja, aqui não é um ataque a servidores públicos. Aqui é um ataque à ideologização e à cultura de concurseiro que existe no Brasil, que gera uma dependência do Estado, uma expressão de corporativismo e, óbvio, para você entrar, você tem que rezar a cartilha. Então, quando você reza a cartilha, você tem que rezar a cartilha dos autores, que são os mesmos autores do Enem, que se prestam às mesmas influências que o Enem se presta. E aí, meu amigo, aos poucos você é dominado por esse jeito de pensar. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.